Meu nome é Fernanda Mello, tenho 37 anos hoje, e essa é a história de como tentaram me enterrar viva, mas eu floresci. Era 2020, eu tinha 32 anos e havia acabado de ser promovida a gerente de inovação na Vitratec, uma das empresas mais promissoras do polo de tecnologia em Campinas. Entrei na empresa em 2016, como analista de projetos, após deixar uma consultoria onde me sentia estagnada. Na Vitra, encontrei um ambiente pulsante, cheio de desafios e espaço para criar. Em pouco tempo, me destaquei por propor soluções que ajudavam a vida das pessoas de verdade. Criei, por exemplo, um aplicativo interno que permitia que mães em licença pudessem acompanhar e colaborar com os projetos remotamente, no seu ritmo. Isso ajudou 2 colegas a se manterem atualizadas e motivadas durante a maternidade. Também desenvolvi, junto ao time de RH, um programa de integração digital para estagiários de regiões periféricas, que facilitava a adaptação deles ao ambiente corporativo, com apoio remoto e mentoria. Comecei a liderar naturalmente quando um gerente saiu de licença e eu assumi temporariamente a coordenação de um time com 8 pessoas. Conduzi aquele projeto com tanta clareza e entrega que fui promovida em poucos meses. Era uma iniciativa piloto para levar tecnologia e suporte digital a pequenas lojas de bairro durante a pandemia, oferecendo gratuitamente consultorias rápidas de digitalização, ferramentas de controle de estoque e presença online. Trabalhamos com um grupo de comerciantes da Vila Boa Esperança, e ver o aumento no faturamento da papelaria da Dona Cida ou a volta por cima do seu Afonso, que salvou um mercadinho com nosso apoio, foi transformador para mim. Foi ali que percebi o poder da tecnologia quando ela é aplicada com propósito humano. Mas o grande marco da minha carreira foi o desenvolvimento do conceito inicial do Oráculo, uma plataforma de inteligência artificial que ajudava pequenas empresas a crescer mesmo com pouca estrutura. E isso mexia comigo, porque meus pais tinham tido um mercadinho pequeno a vida inteira, e eu sabia o quanto eles teriam se beneficiado de algo assim. Sempre fui movida por ideias e por impacto. Não bastava fazer bonito, eu queria transformar. Naquele ano, dediquei 5 meses inteiros, noites, fins de semana, feriados, a um projeto que era mais que inovação, era pessoal. Passei madrugadas conversando com donos de comércios de bairro, anotando cada dificuldade, cada limitação. Montei uma rede de testadores voluntários, ouvi gente como a Dona Lourdes, que tinha uma lanchonete e achava que tecnologia era coisa de rico. Provei para ela e para mim que não precisava ser. Conversei com comerciantes que mal sabiam mexer no celular, escutei relatos de quem perdeu tudo por não conseguir vender online durante a pandemia e transformei essas dores em combustível. Passei dias inteiros rodando Capão Redondo, Sapopemba e Jardim das Oliveiras, ouvindo histórias que partiam meu coração. Uma delas foi a da Leila, mãe solo, que vendia bolos de pote, mas não conseguia divulgar seu negócio fora do WhatsApp. Peguei essas vivências e transformei em funcionalidades reais, uma plataforma que falava simples, ensinava devagar, se adaptava ao tempo das pessoas. Estudei também referências internacionais, como o modelo de microempresas da Índia, soluções populares da Estônia e aplicativos de base comunitária usados nas Filipinas. E adaptei o que funcionava para a nossa realidade, respeitando as limitações e a cultura local. Queria algo que funcionasse tanto para Leila do Jardim das Oliveiras, quanto para um pequeno lojista em Manaus ou no sertão baiano. O projeto virou quase uma extensão minha. Não era só tecnologia. Era empatia em código. Era robusto, era necessário, era meu. E mais do que tudo, era feito com alma. Apresentei o projeto numa reunião que esperei com o coração acelerado por dias. O diretor executivo, Carlos Menezes, 49 anos, elegante, educado, mas com aquele tipo de frieza que faz você duvidar da própria intuição, me recebeu em sua sala envidraçada no 10º andar. A relação com ele sempre foi delicada. Cordial na frente dos outros, mas constantemente evasivo quando eu me destacava. Ele parecia desconfortável com mulheres que ocupavam espaço demais. Durante a apresentação, mantive a voz firme enquanto mostrava cada parte do oráculo. Carlos me interrompia pouco, fazia perguntas genéricas como: "Você tem certeza de que isso é viável em escala?" Ou "E se isso cair em mãos erradas?" Perguntas que mais pareciam armadilhas do que curiosidade genuína. Eu respondia com o que eu sabia: dados, histórias reais,
coração. Ao final, ele agradeceu e disse: "Vamos avaliar com cuidado." Saí da sala esperançosa, mas algo na forma como ele evitava meu olhar me deixou inquieta. Passei a semana seguinte roendo as unhas, conferindo o e-mail a cada meia hora e ensaiando mentalmente respostas para quando ele pedisse ajustes. Eu queria tanto que ele me reconhecesse, que me dissesse: "Você tem futuro, Fernanda. Isso aqui muda tudo." Mas o que recebi foi uma ligação do RH. Fria, pragmática. "Houve uma quebra de hierarquia, Fernanda. Seu contrato está encerrado." Meu corpo congelou. Senti as palavras se dissolvendo no ar como se fossem mentira, mas não eram. Carlos não apareceu. Nunca deu uma explicação. Nem um e-mail. Nada. Saí da Vitratec como se tivessem arrancado um pedaço meu. Eu me sentei na calçada em frente ao prédio com a caixa de papelão no colo, olhando fixo para o nada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. As palavras da moça do RH ainda ecoavam à minha cabeça, mecânicas, vazias, como se minha história ali fosse apenas um protocolo descartável. Eu não entendia. Senti uma onda de vergonha, de raiva, de injustiça me atravessar. Pensei que fosse um engano, que Carlos ia aparecer, me chamar na sala dele e rir e dizer que tudo era um mal-entendido. Mas o elevador desceu, ninguém veio, meu crachá já estava bloqueado. Chorei no carro como uma criança perdida. Supliquei por respostas que nunca vieram. Mandei um e-mail formal, educado, desesperado, pedindo esclarecimentos, pedindo humanidade. A resposta nunca chegou. A decisão estava tomada, fria como o olhar dele na sala envidraçada. Peguei minhas coisas, meu orgulho em pedaços, e saí, sentindo que tinha perdido tudo. Meu trabalho, meu projeto, minha voz. Os 2 meses seguintes foram um mergulho na escuridão. Eu acordava sem rumo, sentia um peso no peito e uma sensação de fracasso que não me deixava respirar direito. Tentei mandar currículos, mas meu coração travava toda vez que abria o LinkedIn. Sentia vergonha, medo e uma raiva abafada que me consumia por dentro. Para sobreviver, aceitei um bico temporário numa papelaria perto de casa, organizando estoque e caixa. A Dona Iracema, uma senhora de fala firme e coração doce, foi uma das poucas pessoas que não me tratou como a ex-gerente que caiu do topo. Ela me deu ouvidos e, mais que isso, respeito. Comecei a escrever num caderno tudo o que eu lembrava do Oraculum. Era minha forma de manter aquilo vivo, porque eu sentia que se deixasse morrer, uma parte de mim morreria junto. Nesse meio tempo, a Vitratec lançou um produto revolucionário que oferecia soluções de IA sob demanda para pequenas empresas. Quando li a notícia pela primeira vez, foi como se meu estômago tivesse sido perfurado. O nome interno era o mesmo que aparecia no cabeçalho dos meus slides, Plataforma Oraculum. Mesmas etapas, mesma lógica, até alguns termos que só eu usava nos documentos. Eu tremia. Fiquei paralisada por minutos olhando para a tela do computador com as mãos frias e o rosto em brasa. Desci as escadas correndo e fui até a papelaria. A Dona Iracema percebeu meu estado e tentou conversar, mas eu só consegui dizer: "Roubaram minha alma." Chorei abraçada a ela como se fosse minha mãe. Aquilo me despedaçou. Voltei para casa, me tranquei no quarto e naquele mesmo dia escrevi 3 páginas no meu caderno, à mão, como se fosse um grito de socorro misturado com promessa. Escrevi: "Um dia eles vão lembrar do meu nome. Um dia vão engolir cada palavra que ignoraram." Engoli o choro e jurei que isso não ia terminar assim. Os 3 anos seguintes foram uma travessia no deserto. Acordava com uma ansiedade pesada, como se tivesse um concreto no peito, e dormia pensando se um dia minha vida voltaria a ter sentido. Depois da papelaria, comecei a aceitar bicos. Fiz revisão de TCCs, legendagem de vídeos para uma agência de cursos online e vendi brigadeiros gourmet, enrolando um por um na madrugada, ouvindo músicas antigas para segurar o choro. A Dona Iracema continuava sendo meu alicerce. Me deixava usar o estoque da papelaria para embalar meus doces, me oferecia um café forte quando via que eu estava prestes a desmoronar. Eu não tinha coragem de voltar para a casa dos meus pais, então fui morar com minha irmã, a Luana, que dividia um apartamento pequeno em Jundiaí. Dormíamos no mesmo quarto, em beliches, e ela me dava forças quando tudo parecia desabar. Ela dizia: "Você não é fracasso nenhum, Fer.
Você só caiu num mundo que tem medo de mulher inteligente. Em meio aos bicos e ao caos, eu nunca abandonei o oráculo. A cada cliente informal que atendia, fazia perguntas, testava hipóteses, reescrevia o projeto. Digitalizei meu caderno com as ideias originais, criei novas personas, simplifiquei o modelo para que qualquer pessoa conseguisse usar. Em 2023, soube por um amigo que haveria uma feira de startups em Sorocaba. Fui com o dinheiro contado, imprimi um cartaz em papel sulfite e preparei um pitch de 3 minutos que treinei mais de 40 vezes em frente ao espelho. Foi ali que conheci Clarice Guimarães, uma investidora anjo conhecida por apostar em empreendedores fora da bolha. Ela estava sentada na lateral do pequeno palco improvisado do evento, um espaço reservado para pitches relâmpago, chamado Rodada Raiz, onde empreendedores sem patrocínio tinham 3 minutos para contar sua ideia com o que tivessem. Eu tremia, suava pelas mãos. Meu cartaz amassado mal ficava em pé na parede de tecido atrás de mim. Quando comecei a falar, minha voz falhou. Respirei fundo e continuei. Contei do oráculo, da Dona Lourdes, da Leila, dos dias em que vendi brigadeiro para manter o projeto vivo. Contei tudo, sem máscara, sem tentar parecer a CEO perfeita. Quando terminei, sentia como se tivesse corrido uma maratona segurando o próprio coração. Ela ouviu meu pitch de braços cruzados, sem esboçar reação. Era Clarice Guimarães. Quando terminei, ela se aproximou devagar, olhou bem nos meus olhos e disse apenas: "Você tá pronta, me liga segunda." Segunda-feira, às 9h01 da manhã, eu liguei. A voz de Clarice era firme, sem rodeios. Pediu para eu ir até o escritório dela em São Paulo no dia seguinte. Peguei carona com minha irmã, com o coração na boca, e fui com uma pasta amassada e o caderno onde estava tudo do oráculo. Chegando lá, ela ouviu mais. Perguntou detalhes técnicos, mas também quis entender minha história, minha dor e o que eu queria mudar no mundo com aquele projeto. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: "Fernanda, eu não invisto só em ideia, invisto em coragem." Em poucos dias, ela transferiu os primeiros R$40 mil para minha conta e me ajudou a abrir o CNPJ num coworking simples em Campinas. Alugamos 2 mesas num canto apertado e chamamos Mariana e Cléo, 2 desenvolvedoras brilhantes que eu tinha conhecido em um grupo online de mulheres na tecnologia, e que, como eu, estavam cansadas de não serem levadas a sério. Ali, naquele espaço improvisado com paredes descascadas e café de garrafa térmica, o sonho começou a tomar forma, e não era mais só meu, era nosso. Batizei a startup de Iara Tech. Começamos atendendo pequenos negócios da periferia de Campinas, salões de beleza, papelarias, quitandas, lojinhas que nunca tinham usado um sistema digital. Desenvolvemos uma versão leve e acessível do oráculo, com tutoriais narrados e atendimento humanizado, e em poucos meses os resultados começaram a aparecer. Aumento no faturamento, controle de estoque real, gente voltando a sonhar com expansão. Fomos pauta na Exame por termos impactado mais de 800 microempreendedores com uma tecnologia feita sob medida para quem nunca foi ouvido. A matéria da Pequenas Empresas e Grandes Negócios contou a história da Leila, que saiu do WhatsApp para criar sua própria loja virtual com a ajuda do nosso sistema e hoje fatura 3 vezes mais. O Prêmio Nacional de Inovação da AB Startups veio após apresentarmos nossos indicadores de impacto social e inclusão digital, mostrando que dá para inovar com propósito. Eu finalmente sentia que estava de volta, mas o destino não tinha terminado comigo. No início de 2024, abri minha caixa de entrada e me deparei com um e-mail genérico, com assunto neutro e assinatura automatizada. Estavam solicitando uma proposta de consultoria em implantação de IA. Comecei a ler sem grandes expectativas, até que cheguei ao rodapé da mensagem e vi um nome: Vitratec. Meu coração parou. Revirei o e-mail procurando alguma pegadinha, mas não era real. A mesma empresa que havia me descartado como se eu fosse um erro administrativo, agora buscava minha ajuda para sobreviver. Descobri, dias depois, que estavam em crise profunda. Várias demissões, contratos perdidos, clientes insatisfeitos, haviam lançado atualizações que não funcionaram, sistemas fora do ar e a concorrência engolindo o que um dia foi uma gigante. Eles estavam se afogando e, ironicamente, queriam que eu fosse o bote salva-vidas.
Não sabiam que a fundadora da Yaratech, a empresa que eles próprios inspiraram com seu golpe, era exatamente aquela funcionária que, em 2020, saíra do prédio deles com uma caixa no colo e o coração em ruínas. Preparei a resposta com a calma de quem esperou 4 anos por aquele momento. Redigi uma carta pública. Começava assim: Prezada Vitratech, vocês já me conhecem, embora tenham preferido fingir que não. Fui funcionária de vocês até 2020. Criei o projeto Oraculum dentro das paredes que hoje desmoronam. Fui descartada com a frieza de quem troca uma lâmpada queimada. Disseram que eu rompi hierarquia. O que eu rompi foi um silêncio de uma estrutura que nunca soube lidar com ousadia. Hoje sou CEO da Yaratech, a empresa que vocês inspiraram com sua covardia. Recebi a proposta de consultoria de vocês com a calma de quem já viu o fundo do poço e construiu escadas com as próprias mãos. Recuso a oferta, não porque me falta vontade de ajudar, mas porque há coisas que dinheiro nenhum compra: dignidade, memória e justiça. E porque no mundo que eu estou construindo, empresas como a de vocês aprendem da maneira mais dura, com consequência. Desejo sorte. Vão precisar. A carta viralizou de um jeito que nem nos meus devaneios mais ousados eu poderia imaginar. Começou com um compartilhamento despretensioso no meu LinkedIn pessoal, acompanhado de um breve desabafo. Em menos de 2 horas, já eram centenas de curtidas. Em 4 horas, o post foi parar em grupos fechados de lideranças femininas e comunidades de tecnologia. Gente que eu nunca vi começou a comentar: isso aqui é aula de dignidade. Executivos influentes do ecossistema tech começaram a compartilhar com frases como leitura obrigatória para quem lidera. Em 24 horas já estava no topo dos assuntos mais comentados da plataforma. Start-C, Exame e Valor Econômico repercutiram a carta com manchetes como ex-funcionária rejeita a proposta de ex-empregador e dá lição pública de integridade. Choveram mensagens de apoio. Algumas funcionárias da época me escreveram dizendo que se sentiram vingadas junto comigo. Outras pessoas, que nunca tinham ouvido falar de mim, mandaram áudios chorando, agradecendo por eu ter falado algo que elas nunca conseguiram dizer aos seus próprios algozes. Minha caixa de entrada virou um mural de libertação coletiva. E ali, naquele caos de notificações e emoção, eu entendi: minha história não era só minha. A repercussão da carta abalou a Vitratech. A crise, que já era interna, se tornou pública. Clientes começaram a questionar a integridade da empresa, parcerias foram revistas e a reputação desabou de vez. Carlos Menezes pediu afastamento semanas depois, e fontes internas afirmam que conselheiros pressionaram por mudanças profundas na gestão. O nome Oraculum virou símbolo daquilo que eles tentaram enterrar e que renasceu mais forte fora dali. Minha vingança não foi gritar ou destruir, foi construir, me reconstruir e mostrar que ninguém pode roubar de você o que você é. Com a estabilidade da Yaratech, eu pude, enfim, ajudar quem esteve ao meu lado. Dei à minha irmã a entrada para o apartamento dos sonhos dela, aquele com varanda que ela sempre falava com um brilho nos olhos. E a dona Iracema virou nossa fornecedora de material didático e papelaria para os treinamentos presenciais que promovemos em comunidades. Hoje, ela tem um computador novo, uma ajudante e, como ela mesma disse, um motivo para se levantar sorrindo todo dia. Meu próximo passo é expandir a Yaratech para outros estados, criando polos locais com lideranças femininas. Quero formar novas Fernandas, novas Cleos, novas Marianas. Mulheres que foram desacreditadas, mas têm fogo no peito e ideias no caderno. E para mim, o presente que me dei: um tempo, um fim de semana sozinha em uma casinha simples de madeira em Gonçalves, Minas Gerais. Levei só meu caderno velho, um bom vinho e uma manta. Dormi com a cabeça leve e o coração inteiro, pela primeira vez em anos, sem medo de amanhã. Porque agora, o amanhã é meu. Hoje, quando dou palestras, termino sempre com a mesma frase. Eles queriam que eu aprendesse a ficar em meu lugar. Eu aprendi. Mas agora, quem escolhe esse lugar sou eu.